você vai melhorar GH, você vai melhorar testosterona, você vai melhorar os hormônios do seu corpo. Então, musculação na adolescência. Quais são os riscos e os benefícios? Pode fazer? Como extrair os melhores dos resultados? Como fazer a musculação corretamente? Tudo isso nesse vídeo. Então já começa clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal. Pessoal, muito comum na adolescência as pessoas terem dúvidas se ela é legal, se ela não é legal, porque todo mundo sabe que atividade física é bacana, mas e na adolescência, Leandrão? Isso é bom ou não é bom? Porque tem o processo maturacional. Pois bem, pessoal, a atividade física na adolescência, assim como em outras épocas da vida, por exemplo, quando é criança, na infância, quando é idoso, né, mais velho, quando é num caso de gravidez, é sempre bem-vindo, sempre. Porém, em cada época existem algumas particularidades e alguns cuidados. Normal. Vamos aqui abordar os da adolescência. Beleza, Leandrão, mas quais são os benefícios da musculação na adolescência? Primeiro de tudo, óbvio, aumento de força. Ah, Leandro, mas nessa época não é necessário, porque a saúde já está esbanjando saúde. Não, quanto mais força você tiver, melhor para você desempenhar atividades que às vezes um adolescente, que não adianta colocar o adolescente como, vamos analisar a fisiologia dele. Não, vamos analisar o adolescente. Adolescente às vezes vai correr na rua, vai pular muro, vai... Então se ele tiver mais força, isso vai priorizar muito mais a saúde dele. Mas não só força muscular, a gente vai ganhar com a musculação. Vamos melhorar também, por exemplo, a melhora da densidade mineral óssea, ou DMO. Ok, nessa idade realmente nós temos uma boa densidade mineral óssea, verdade, mas sabemos de que a oferta a risco, né, de quebrar um osso, nessa idade é muito maior. Então com a musculação a gente melhora isso também. Diminuição da gordura corporal. Sempre excelente, mas aqui nós temos que tomar um cuidado. Existe algo chamado PVC, pico de velocidade de crescimento, que é onde tem a maior liberação dos hormônios sexuais. Nessa idade específica, não tem problema nenhum praticar atividade física, pelo contrário, vai ser muito bem aproveitado, o processo de recuperação é mais eficiente, o ganho de massa muscular é maior, ganho de massa muscular natural, mas quando a gente diminui muito o percentual de gordura, a gente pode atrapalhar o processo maturacional, do mesmo jeito que o excesso também é ruim. Então, aqui nesse momento do PVC, o ideal é que o percentual de gordura dos homens fique entre 12% e 18% e das meninas de 18% a 26%. Nem mais e nem menos é bem-vindo. Portanto, a musculação é excelente nesse momento, já que ela ajuda a ir contra a obesidade. Isso sem falar em outras melhoras, como, por exemplo, melhora da sensibilidade à insulina, né? Hoje sabemos de que a obesidade acomete os adolescentes e com isso nós temos casos mais precoces de diabetes, de pressão alta e sempre a musculação vai na contramão disso. Porém, nem tudo é fisiológico. Temos que lembrar de que o adolescente, para ele ser saudável, ele precisa de alguns fatores físicos, mentais e sociais, como qualquer ser humano. Saúde sempre é, pela Organização Mundial da Saúde, OMS, física, mental e social. Falamos da física, vamos falar agora da mental e da social. Ele ir para a academia, interagir com pessoas da sua idade, com adultos, né, começar a entrar num ambiente social que foge da idade dele, pode ser excelente para o seu processo de socialização. Então nós temos esse benefício também. Claro, com um físico bom e um meio social bom, automaticamente o nosso sistema psicológico da nossa análise também melhora. Claro que não é só por isso, mas favorece muito. Leandrão, então tá tudo excelente, né? Não tem problema nenhum, pode descer o pau no treino, tudo beleza, não tem nenhum malefício, nenhum risco, é isso aí? Pessoal, atividade física, movimentação de cargas altas, ir até a falha, buscar os seus limites, sempre tem riscos, ok? Mas os riscos justificam os benefícios. E quais são esses riscos, Leandro? Quando manipulamos uma carga alta, temos um risco de lesão. Porém, realmente um adolescente, ele tem um ego que pode ser desconfigurado com os parâmetros mais de sensatez. O que isso quer dizer?
Quer dizer de que ele pode se empolgar, ele pode querer copiar um cara que é grande, ele pode querer treinar com alguém que não é do seu porte físico e isso aumenta muito o risco de lesão. Portanto, boas condutas são necessárias, boas orientações. Leandro, você tem alunos adolescentes? Sim. Leandro, como faz para ser seu aluno independente da idade? Só acessar leandrotwin.com.br. Eu atendo alunos de qualquer idade, é bem legal. Pais fecham comigo e depois falam, posso colocar meu filho? Tem 14 anos. Claro, com certeza. Mas ele pode fazer... Então tá aqui o vídeo explicando. Já clica no gostei e se inscreva no canal. Reforço aqui mais uma vez. Mas sempre com cuidado, sempre com boa orientação. E uma boa orientação é... Coloque a carga que você aguenta, faça um movimento completo. E isso não é para você que é adolescente, é para qualquer um. Só que aqui a gente tem que se esforçar um pouquinho mais por conta da empolgação da idade. Leandro, mas não pode atrapalhar o crescimento? Não. Musculação, na verdade, vai favorecer o crescimento saudável. Isso é mito. Você vai melhorar GH, você vai melhorar testosterona, você vai melhorar os hormônios do seu corpo. Então o seu crescimento vai ser mais eficiente e não menos eficiente. Não, mas musculação não atrapalha, né, o crescimento, a altura? Não, gente, isso é mito, tá? Ah, Leandro, mas tem um cara na academia que ele começou a treinar cedo e ele não evoluiu, ele é fortão pra caramba e ficou bem baixinho assim. Pessoal, o que a gente tem que tomar cuidado, e agora que eu dou total razão, é o uso de esteroides anabolizantes nessa idade. Lembra do que eu falei de um processo maturacional ainda em desenvolvimento, ainda em aperfeiçoamento? Nessa idade, para fazer a utilização de um hormônio, de fazer uma besteira, a gente sabe que adolescentes fazem besteira a todo momento. Então eles vão fazer besteira com a vida da musculação também. E eles podem fazer o uso de esteroides anabolizantes. O uso de esteroides anabolizantes vai impactar negativamente muito mais do que no adulto. Isso por quê? Porque ele está num processo maturacional. Então se ele jogar muito mais testosterona, ele tem muito mais quimiorreceptores que pode absorver isso e atrapalhar. Se ele usa um esteroide anabolizante que não é testosterona, diminui a própria testosterona. Então atrapalha novamente o processo maturacional por baixa oferta dos hormônios sexuais. O uso do GH também, justamente pelos quimiorreceptores. Insulina é um hormônio anabólico, mas que se mal aplicado pode matar com uma simples aplicação, adulto ou criança. Não importa, diabético ou não diabético, qualquer um pode morrer com o uso da insulina. Imagina só um adolescente se empolgar e falar, meu amigo falou aqui, tome. Então esses cuidados tem que ter. Adolescentes podem tomar suplementos alimentares? Claro que sim. Suplemento não é nada mais do que um alimento de forma concentrada ou isolada. Whey protein, proteína do soro do leite, né? Então, se eu ingiro leite, eu ingiro whey protein. Só que tem carboidrato, tem cálcio, tem vitamina A, D, E, K, que pode ser bom, como pode ser ruim, dependendo, né? Intolerante à lactose, não é bom. A pessoa que está querendo emagrecer está restringindo o carboidrato e já tem outras fontes, não é legal. Então ela pode fazer a utilização de um whey protein, se ela tiver demanda para isso, necessidade. Agora, claro, quem é adolescente e está assistindo o vídeo, não se engane, não acha que suplemento vai criar músculo, Não. Isso é treino e dieta. Suplemento, como eu acabei de falar, é só comida. Então, se você come frango ou toma whey, dá no mesmo. Se você tem apetite para comer frango, você não precisa tomar whey. Leandro, mas você é patrocinado da Growth Suplements. Qual suplemento é obrigatório? Nenhum é obrigatório. Basicamente falando, nenhum vai te causar um resultado impactante que justifique o uso, desde que você tenha ali uma boa dieta. Agora, na falta de uma boa dieta, o uso de uma suplementação, bacana. Aí é bem-vindo, mas é sob demanda. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso que você pode procurar aqui. É Suplemento Leandro Twin. Você vai encontrar no YouTube. Inclusive, encorajo vocês, sempre que tiver uma dúvida, digita a dúvida, Leandro Twin na frente. Eu já gravei mais de 500 vídeos. Você vai encontrar alguma coisa. Se não encontrar, escreva aqui nos comentários. Leandro, eu digitei isso e não encontrei. Eu não encontrei musculação na adolescência. Digitaram isso, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Leandro Twin, temos restrições com exercícios? Pessoal, não temos restrições com exercícios por conta da idade, e sim por conta de limitação física. Então, se você pegar um adolescente que é muito baixinho,
ele vai ter dificuldade de utilizar máquinas, porque elas foram feitas mais ou menos aí para o pessoal de 1,60, 1,70, 1,80. Aí vem às vezes um adolescente, uma criança de 1,50, isso pode, um pack deck pode não ficar muito agradável, ela pode não ter altura para isso. Então nesse caso específico, os exercícios com peso livre, ao contrário do que as pessoas pensam, acham que adolescentes e crianças têm que treinar só na máquina. Não, é o oposto. A máquina que tem que tomar muito mais cuidado do que o peso livre, porque a ergonomia dela pode não ser suficientemente bem, né, para que gere uma boa postura para o exercício. Dietas. Adolescente pode fazer dieta? Pessoal, qual o conceito de dieta? Dieta é o seu estilo de vida alimentar. Então todos nós vivemos de dieta, 100% do tempo. Não, Leandro, eu como pizza e tal. Então, a sua dieta é comer pizza, é os seus hábitos alimentares. Portanto, nessa idade, claro que pode fazer dieta. Temos uma demanda energética e temos que suprir isso da melhor forma possível. Vamos ter cuidados nutricionais para que essa dieta abranja as necessidades e torne sustentável a atividade física, o processo maturacional e todo o resto. Lembrando sempre do que eu falei mais para trás no vídeo, percentual de gordura. Não podemos pegar um adolescente que está num processo maturacional e querer colocar 6% de gordura nele. Não é bem-vindo isso. Isso pode criar um déficit nos hormônios sexuais e atrapalhar o processo de maturação. Então a dieta ela tem que ser muito bem estruturada. Como sempre a gente fala, busque um bom profissional. Então, um bom profissional de nutrição, ele não vai te deixar enfurada. Um bom profissional de educação física, ele vai te auxiliar na máquina que você pode fazer, no exercício que você pode fazer, em qualquer idade. Mas algumas idades a gente sabe que é um pouquinho mais delicado. Vou indicar um vídeo para vocês. Musculação na infância, né? Estamos na adolescência, mas eu fiz um vídeo também sobre a infância. Então, se você tem curiosidade de saber se uma criança pode treinar, né, e o que sustenta, né, a defesa de que ela pode, porque já adianto que sim, fique com esse vídeo. Mas antes, clica no gostei e se inscreva no canal. Ei, meu irmãozão, 8 anos, dá um salve pra galera. Fala aí, salve galera. Salve, galera. Quantos anos você tem? Musculação atrapalha o crescimento? Não. Proteína faz mal? Não. 8